eu tenho que fazer, qual estratégia, qual caminho eu tenho que seguir para fazer com que a minha igreja cresça, para que o meu ministério cresça, para que a minha célula cresça, o que é que eu preciso fazer para que o meu trabalho na obra do Senhor gere resultados numéricos e um crescimento visível. Bem, essa é a pergunta que quase todo pastor se faz constantemente, e o pastor, possa ser o pastor que for, ele sempre vai ter esse desejo, essa pulguinha de trás da orelha, no coração dele, esse desejo de ver a sua igreja grande, a sua igreja com bastantes irmãos, com bastante pessoas, e não existe problema nenhum nisso, em você querer a sua igreja grande. E é por meio desta pergunta que este homem aqui, Mark Dever, ele tenta nos trazer, nos questionar e nos confrontar a partir deste sentimento e a partir deste questionamento. E eu garanto para você que a resposta e a conclusão que ele traz vai confrontar a sua ideia, seus pensamentos, suas opiniões, assim como confrontou a minha. Então hoje eu convido você para um review, isso mesmo, uma análise desta obra aqui do Mark Dever, no Brasil trazido pela editora Fiel, acredito que em parceria com o Ministério Nove Marcas, que é exatamente do pastor, que o pastor Mark Dever é pastor Mark Dever deve ser um dos líderes do ministério, até onde eu sei. E eu quero fazer um review sobre esse livro. Será que vale a pena comprar? Será que é bom? Será que não é? Então fique comigo que tá top. Eu passei muitos dias trabalhando nesse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Fique comigo. E vamos direto ao ponto. Eu me chamo Pedro Emanuel, eu sou pastor, então eu tenho propriedade para falar sobre esse desejo de ver uma igreja crescer. Eu não sou pastor sempre de uma igreja, eu colaboro na Igreja Batista Ágape, né? Eu sou um dos copastores da igreja. Pastoreio, então tudo que esse cara fala aqui nesse livro, ele mexe comigo, mexe com as minhas opiniões. E eu quero começar falando exatamente sobre o autor. Quem é Mark Dever? E tudo que eu vou falar você precisa realmente ter muita atenção. Como eu disse, eu não ganho nada com a editora, então o meu review aqui é sincero. Primeiramente, Mark Dever é um pastor calvinista de uma igreja batista, a Igreja Batista do Capitol, lá em Washington, acho que é assim que se fala. Uma igreja tradicional, é uma igreja liturgicamente bem de acordo com a tradição reformada. Ele é um pastor reformado, eu não estou aqui falando como crítica, eu só estou falando aqui porque pode ter pessoas que acompanham o meu canal, que possam querer comprar esse livro e possam ter suas reservas em relação a algumas doutrinas calvinistas. Então, para começar, obviamente, o entendimento que ele vai trazer sobre a igreja aqui é por meio exatamente com a grande influência da visão reformada e da visão calvinista, mas já adianto que isso não impede você de ser bastante edificado por esse livro, porque nós somos uma igreja só, você pode ser arminiano, calvinista, reformado, pentecostal, carismático, nós temos nossas denominações, nós temos nossas diferenças, mas eu acredito que todos nós fazemos parte da igreja legítima do Senhor Jesus Cristo, todos nós consideramos de suas são doutrinas que em suas essências consideram Jesus como seu Senhor e Salvador, e dá pra gente conviver em paz e feliz, tá bom? Isso aí não deve ser um problema. Então eu mesmo, pastor, eu sou assembleiano, Pedro, eu sou assembleiano, sou da Assembleia. Esse livro vai me ajudar, eu lhe garanto que esse livro aqui vai ajudar mais você se você for uma igreja da parede preta, tá? Vai parecer um escândalo que eu vou falar, mas em muitas coisas, uma igreja reformada tradicional, hoje em dia, ela se assemelha muito mais em algumas coisas, tá? Por favor, entenda o que eu tô querendo dizer, do que com a igreja, muitas vezes, se assemelha muito mais a uma igreja pentecostal do que uma igreja contemporânea, sinceramente, tá bom? O que vai diferir exatamente é a forma e a interpretação dos dons do Espírito, mas não quero entrar nesse ponto. Então, ele é um pastor, né, de teologia calvinista, é um pastor reformado, uma igreja batista, bem tradicional. E apresentando o livro de modo geral, pessoal, e já vem de início o primeiro confronto esse livro, ele não é um livro que ele apresenta uma metodologia específica de crescimento. Inclusive ele cita alguns livros que falam sobre isso, ele não propriamente apresenta uma crítica direta, mas ele deixa claro que não tem a intenção de apresentar uma crítica, não tem a intenção de apresentar um conceito, um método que vai fazer a igreja crescer, aplique isso, faça assim e tal, como muitos métodos que a gente conhece hoje. Não é o propósito dele, mas a finalidade deste livro aqui é que ele acredita que uma igreja, ela deve crescer o quê? De forma saudável.
O que é que significa? Qual é o ponto que ele levanta? Ele vai exatamente por meio deste livro aqui apresentar aquilo que ele acredita que deve haver em uma igreja nos padrões bíblicos, como por exemplo a pregação expositiva, no sentido de realmente pregar a palavra, a exposição do evangelho. Ele vai abordar pontos como o governo da igreja por meio dos pastores, por meio dos presbíteros, por meio dos diáconos. Ele vai falar sobre a liturgia da igreja, ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre a música na igreja, ele vai falar sobre a membresia, sobre o batismo, ele vai falar exatamente sobre a organização da igreja de modo geral. O interessante é que ele vai dar dicas muito diretas, não vou dizer técnicas, mas coisas muito aplicáveis. Um exemplo, que eu vou até falar nisso mais na frente, é o livro de membresia da igreja com a foto dos irmãos, para que esse livro sirva como, por exemplo, um livro de oração. Ou seja, o que é que ele propõe na igreja dele? Ele pega o livro com os membros da igreja, e naquele livro ali tem a fotinha de cada irmão, o nome de cada irmão, para que uns orem uns pelos outros por meio daquilo. Então ele vai apresentar, por exemplo, a importância da reunião ministerial com os presbíteros, o que se deve considerar para que se consagre um presbítero. Ele vai apresentar, por exemplo, como direcionar, como fazer literalmente uma reunião de presbítero, como lidar, como aconselhar, quais os critérios para isso. Então ele apresenta todos esses pontos que ele acredita ser algo de acordo com o padrão bíblico. Ele apresenta modos de aplicar essas coisas, ele apresenta a importância dessas coisas, ele diz por que essas coisas devem ser colocadas em práticas, e ele defende que essas coisas sendo colocadas em práticas vai constituir literalmente uma igreja saudável. Ele vai apresentar também, que eu esqueci de falar, a questão da disciplina eclesiástica, como realizar a disciplina eclesiástica no padrão bíblico, a importância da disciplina eclesiástica. Então ele vai apresentar todas essas coisas de forma muito, mas muito, até aquilo que eu não concordo que ele apresenta, por exemplo, ele apresenta de uma forma muito clara, muito amorosa, nada imposto. Ele se retém muito em fazer críticas diretas e denúncias a outras visões doutrinárias ou coisa do tipo, por mais que ele apresente um contraponto a algumas coisas que são bem comuns para nós hoje, em muitas igrejas, principalmente em igrejas contemporâneas, tendo em vista que ele é uma igreja mais tradicional. Ele faz isso de uma forma educada, amorosa, não faz isso em um tom arrogante ou coisa do tipo, que muitas vezes, infelizmente, eu falo isso, mesmo me considerando alguém que tem uma inclinação muito forte para a teologia reformada. Infelizmente, muitas pessoas que têm uma influência muito grande da teologia reformada, às vezes parecem um pouco arrogantes em suas ideias, e eu falo isso realmente de uma pessoa que estuda teologia reformada, que concorda com muita coisa, que tem esse posicionamento. Ele não vai seguir esse caminho, por isso que eu acho que ele consegue abranger e edificar muita gente. Então essa é a proposta do livro, apresentar o que a Bíblia defende como a igreja deve ser, e ele defende que a aplicação desses métodos é o que vai fazer a igreja crescer. E pode ser que a aplicação desses métodos não dê de forma imediata o crescimento da igreja, pode ser que a aplicação desses métodos não dê de forma instantânea uma explosão de crescimento, como muitas igrejas às vezes em 2, 3, 4 anos já estão com um número enorme de cristãos e tal. Existem vários fatores para ser considerado, por isso que isso não é uma crítica. Mas ele fala que o crescimento real não é numérico, mas é uma igreja saudável. E o crescimento numérico é uma consequência dessa forma saudável. Em resumo, se uma igreja não está saudável, de nada adianta ela ter 5, 10, 20 mil pessoas se aquelas pessoas não são verdadeiramente convertidas e não exercem o ministério proposto por Cristo para a igreja. Que, obviamente, na minha opinião, isso faz muito sentido, certo? Uma coisa muito interessante que ele fala é que o ministério pastoral não é algo que você deve entrar e colocar em prática, coisa para poucos anos, entendeu? Não é coisa de meses. Eu virei pastor, vou colocar isso aqui em prática, então em meses as coisas vão começar a acontecer. Na verdade, isso demanda bastante tempo, bastante trabalho. Então você que é um pastor, você que deseja ser um pastor, você que exerce na sua igreja o ministério pastoral, saiba que o seu trabalho, Deus, quando ele lhe chamou para esse ministério, ele não está pensando em alguns meses, mas é realmente um trabalho para a vida toda. E algumas observações que eu gostaria de fazer desse livro sobre a questão da cautela.
né? Então ele vai apresentar vários pontos aqui que para algumas pessoas pode ser revolucionário. Ele vai apresentar alguns pontos aqui que talvez quando você ler, você vai pensar assim, meu Deus, a minha igreja está errada, eu preciso mudar isso aqui imediatamente. Ele prevê esse comportamento no leitor, e o que ele propõe é exatamente a cautela. Ele diz, olha, não chegue na sua igreja tentando chutar a porta, vá com calma, vá inserindo aquilo que você consegue inserir, vá modificando aquilo que você consegue modificar, tenha paciência, não arrombe, né, a porta. Ele conta o exemplo dele, que quando ele foi ser parte da Igreja Batista lá em, se eu não me engano, ele ficou quase um ano sem, simplesmente, ou foi alguns meses, eu não lembro a data exata, olha, assistindo os cultos. Ele quis entender a igreja. Então o que ele propõe é o seguinte, cara, você faz parte de uma igreja, não tente empurrar a goela abaixo isso daqui, ou se você é pastor de uma igreja também não tente fazer isso. Isso pode causar pode causar um impacto muito grande que talvez a igreja não esteja preparada. Isso é muito interessante trazer, porque de fato a proposta que ele traz aqui e a igreja da qual ele pastoreia, ela está um pouco distante da realidade congregacional do Brasil. Até mesmo, e eu arrisco a dizer isso, eu digo isso quase com certeza, até mesmo para certas igrejas reformadas brasileiras, o que ele apresenta, a realidade, a cultura, o pensamento das pessoas, a cultura do país, que é os Estados Unidos, está muito distante de muita coisa aqui no Brasil. Então qualquer preceito que você tente aplicar com base nesse livro tem que ser feito com cautela, certo? Principalmente aqueles que são mais confrontadores. Eu não estou dizendo que o que ele propõe é errado. Na verdade, eu concordo com muita coisa do livro. Obviamente, discordo de algumas coisas, mas tem que ser feito com cautela, tá? E eu queria falar duas coisas aqui. O que eu gostei no livro e o que eu não gostei no livro. Eu vou falar primeiramente o que eu não gostei no livro. Obviamente, se você lê um livro, você tem que filtrar, tá? E aí você vai filtrar o que eu falo, obviamente. Eu vou falar o que eu não gostei. Nem tudo. 90% dos livros que eu leio, eu não gosto de tudo que eu vejo. Eu não concordo 100%. E obviamente esse livro é um que se encaixa nisso. E depois eu vou falar o que eu gostei, né? Pra você não ficar com impressão ruim sobre o livro, porque eu acho que você deveria ler, tá? O primeiro ponto, gente, que eu não gostei é exatamente quando ele vai falar sobre o louvor. E eu realmente sou muito enviesado e muito tendencioso sobre isso, porque ele vai defender aqui com unhas e dentes a questão do culto, daquele louvor, né, congregacional, onde não sou contra o louvor congregacional, mas a participação total da igreja. E a visão que eu acredito realmente é um ministério de louvor que se consagra, que por meio da ação do Espírito Santo, aquele ministério de louvor traz uma realidade de glória por meio da graça espiritual, assim como nós vemos, por exemplo, com o profeta Ezequiel, que ele chama um levita e quando o levita cantava, ele profetizou, né? A gente vê, levita é uma palavra que não deve ser usada, né? Porque tem gente que vai pirar com isso daí, gente, é só uso comum. Eu sei que é um músico, eu sei que os músicos de hoje, tá? Eu sei que os músicos de hoje não são os mesmos levitas da tribo de Levi. Eu sei disso, é só porque é a forma que a gente sempre falou a vida toda na igreja, tá? Por favor, não pirem, não me cancelem, não saiam do vídeo. É bom, você vai ser edificado. Voltando, então Davi era um músico, e quando Davi adorava a Deus ali, os demônios se espantavam ali de Saul. Eu não tenho como me aprofundar nesse conceito, é para outro momento. Então eu creio sim em um ministério de louvor que conduz um ambiente de adoração e que leva a igreja a cantar junto em adoração. Não é uma apresentação, isso ele fala, eu concordo quando ele fala que o louvor não deve ser uma apresentação, mas ele puxa um pouco para essa questão de criticar essa metodologia que a gente tem hoje, por exemplo, como a Bethel, que eu gosto muito da Bethel Church, do louvor da Bethel Music, mas eu acho que eles passam um pouquinho do ponto naquelas improvisações que às vezes ficam cansados. Enfim, o louvor de igreja, aquele louvor, eu sou o cara que defende o louvor congregacional, uma banda vai junto com a igreja, vai levar a igreja a cantar, vai ser instrumento de Deus para trazer um ambiente de adoração, tá bom? Então ele vai um pouco nisso, então eu não concordei muito com isso, isso também não significa que filhos não seja bom. Outra coisa que ele também vai de encontro, que ele confronta, é a ideia de ministérios na igreja. Então ele defende que não deve haver na igreja, por exemplo, assim, o líder do ministério de jovens, certo? O líder do ministério de casais, o líder de ministério das senhoras, o líder de ministério, ou seja, os departamentos dentro da igreja. Eu concordo com o que ele diz,
E de fato ele está certo, né? Quando ele afirma aqui, por que ele não concorda com isso? Porque ele acha que não deve ter, tipo assim, por exemplo, um pastor que só se preocupa com os jovens. E aí os outros pastores lavam a mão. Eu vou lavar minhas mãos aqui. Eu não preciso me preocupar com os jovens, não. Ele já se preocupa e tá, seja o que Deus quiser. Ele fala assim, a igreja tem 10 pastores. Então os 10 pastores, eles têm autoridade para impactar a vida dos jovens. O que acontece na igreja não tem que ter um culto só para os jovens, entendeu? Vai ter um culto para toda a igreja e os jovens vão fazer parte. Eu concordo em partes com isso, mas eu acho sim que é muito importante ter um departamento de jovens. Eu falei igual uma assembleia, né? Nunca usei esse termo na minha igreja, mas ter o ministério de jovens, ter o ministério de casais, não de uma forma separada, no sentido de que o irmão que é do ministério de jovens, do ministério de casais, só vai falar e só pode receber alguma coisa se for do ministério de casais. Não é isso que eu defendo. Eu acho que realmente na igreja tenha 10 pastores, todos os pastores têm que ser hábeis o suficiente para contribuir com todos os ministérios, mas é muito importante ter alguém que é mais próximo, entendeu? Às vezes é mais fácil até de pastorear dessa forma. Então eu não concordo com esse ponto dele. Outra coisa, ele traz uma coisa aqui, pessoal, um conceito que eu já vi sendo aplicado aqui no Brasil. Eu não estou dizendo que está 100% errado, mas eu acho que é muito perigoso isso ser aplicado na igreja. Tem que ter uma maturidade, uma organização muito grande e um tempo muito bem configurado para que isso aconteça. Então, ele é o pastor titular, mas basicamente ele descentralizou o governo da igreja em vários presbíteros, tá? Então, esse é o ponto principal. Todos os pastores da igreja têm o mesmo nível hierárquico que ele tem. Basicamente isso, pelo menos é o que eu entendi. Por exemplo, um exemplo que ele fala é que, tipo assim, se algo acontece na igreja, ele não leva a culpa sozinho, entendeu? Mas todos os pastores são responsáveis. Por quê? Porque foi uma decisão de todos. Gente, é difícil para mim porque eu acredito que precisa ter um líder ali. Precisa ter um cara que dá a palavra final. Eu acredito que o pastor ele não pode ser praticamente um semideus, onde tudo que ele vai falar é regra, não existe. Tem que ter o pastor ele tem que ouvir conselhos, né? Então assim, tem que ter como é que eu posso falar? Tem que ter uma unidade ali, tem que ser capaz de ter alguém de discordar. Então assim, eu sou pastor na igreja e o meu pastor, a gente sempre tá ali, às vezes a gente discorda, ele discorda de mim, eu discordo dele, a gente concorda, não somente nós, mas outros líderes da igreja. A minha igreja é uma igreja que não é tão grande, não dá para trazer como exemplo, por exemplo, para uma igreja de 1.000, né? Uma igreja tem mais de 100 pessoas, né? Mas uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Mas eu acho que essa descentralização, eu acho que Deus ele realmente levanta um pastor como líder que deve ter realmente pessoas para auxiliar e contribuir. Então eu acho que na igreja brasileira, principalmente numa cultura de que tem muita gente que se acha dono da igreja, que acha que a igreja é um negócio familiar, eu acho que dá muita briga, muita confusão. Eu tô falando direto aqui, gente, no linguajar que a gente entende que tem que ser dito. Eu acho que muita gente ia querer mandar e ia virar uma guerra de poder muito grande, como acontece em muitos lugares, mas existem muitas igrejas que isso está certo. E eu acredito que conforme a maturidade for surgindo na igreja brasileira, isso pode ser aplicado com mais frequência, certo? Essa descentralização no sentido de que não tem um pastor fixo, tem vários pastores, ele não está dizendo que isso é regra, ele conta que fez isso na igreja dele, e é muito interessante falar isso aqui no livro. Ele não disse que tem que ser assim, não, ele disse que fez isso na igreja dele e que foi muito benéfico para ele e para a igreja. Então isso foi a realidade da igreja dele, ele não impõe diferente de outras coisas. E para concluir, gente, o que é que eu gostei no livro? Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito do livro é quando ele fala exatamente sobre a pregação expositiva. Ele é muito direto sobre a pregação expositiva. É muito legal o que ele fala, me ensinou muito. Eu já há um tempo sempre foi a minha forma de pregar, foi mais expositivamente. Claro que eu coloco temas na pregação, mas eu procuro achar um texto que tenha a ver com o tema que eu vou pregar e exponho aquele texto para a igreja. Mas ele explica que realmente o que transforma é a palavra de Deus. Ele usa vários versículos. Um do que chamou muito a minha atenção é o fato que Deus fez o mundo por sua palavra. Então a Bíblia está ali, então Deus ele vai transformar e agir por meio de sua palavra. Então a palavra expositiva é exatamente o fato de você apresentar para a igreja de forma mais criteriosa e mais
correta e mais autêntica possível aquilo que o Espírito Santo de Deus falou e que tem falado aos nossos corações, que está, obviamente, que o coração desse sentimento é ali na Bíblia. Então, claro que ele não é radical, mas é muito legal o que ele traz. Ele fala muito sobre a questão de expor o Evangelho. Gente, expor o Evangelho é simples e direto. Feijão com arroz. Aquele Evangelho, ele fala assim que quando nós começarmos a expor o Evangelho, sabe? A gente fica em pregações para trazer um ensino sobre a família, sobre finanças, sobre negócio, sobre mal. Legal, isso é o Evangelho também. Mas ele fala sobre o Evangelho, as boas novas, exatamente a boa notícia. O que é a boa notícia? Que nós éramos terríveis pecadores, condenados ao inferno, e Jesus Cristo, em sua soberana vocação, nos elegeu antes da fundação do mundo e nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis, incapacidade de escolher de tomar qualquer decisão que nos salvasse, que fosse capaz de nos livrar do inferno. Deus nos salvou, Deus nos regenerou, Deus nos transformou e tem nos feito perseverar e nos mantermos firmes até o fim. Então, qual é a beleza do Evangelho? Qual é a boa notícia? Que Deus salvou um pecador terrível como eu, que nunca teria sido capaz de ser salvo pelas minhas próprias forças. E Deus me salvou. Então ele fala exatamente sobre isso, por esse Evangelho. Eu achei muito legal isso que ele fala, porque realmente existem muitas pessoas que estão na igreja, gente, e não conhecem a simplicidade do Evangelho, e ele traz essa contestação assim que intriga a gente se explode. Poxa, eu tô pregando tanta coisa ali profunda, mas tem gente que não sabe o ponto mais simples do Evangelho. A outra coisa muito legal que ele vai falar nesse livro é exatamente sobre a oração que eu citei, orar pelos membros da igreja, organizar a membresia da igreja. Você ter a membresia da igreja bem organizada, você constantemente estar revisando os membros que estão e que não estão na igreja, porque pode ter um cara que está só o nome dele ali, ele aparece uma vez por ano, e ele está lá no mundo causando escândalo ao nome do Evangelho, e ele está como membro da sua igreja. E aí isso pode prejudicar o chamado de Deus, o ministério de Deus através da igreja que você pastoreia. Então ele fala que os membros têm que estar sempre de acordo. Gente, é muito legal isso que ele traz sobre essa questão de ter uma membresia de pessoas verdadeiramente convertidas. Eu sei que não dá para ter todos os membros da igreja completamente perfeitos. De vez em quando um erra, a gente descobre, faz uma besteira, tem que disciplinar aquela coisa, mas ele fala sobre essa preocupação do pastor de cuidar disso, entendeu? De liderar isso, de fazer uma gestão desse fato, entendeu? De uma igreja que aqueles que são membros são verdadeiramente cristãos. E a gente sabe que muitas vezes na realidade da igreja tem muitas pessoas que são membros, são batizadas, tomam a ceia e muitas vezes não dão testemunho e não são efetivamente cristãos de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Uma coisa legal que ele fala é exatamente a entrevista com os membros da igreja, com os novos membros, tanto que seja por meio de um batismo, como aqueles que sejam por meio de que vieram de outras igrejas. E a entrevista é simples. É tentar entender o que aquela pessoa entende sobre o Evangelho. Entendeu? Então, assim, nesse mesmo ponto que eu falei. Então, uma pessoa precisa, que para fazer parte de uma igreja, ela precisa entender o que é o Evangelho. Ela precisa estar de acordo com o que a Bíblia diz, gente. Isso é o mais simples, que às vezes a gente ignora. Então, essas coisas são coisas que me cativaram bastante. A forma que na verdade, ele gasta bastante tempo no livro sobre isso. Por isso que eu indico esse livro. E é muito bom. E eu acho que vai te ajudar muito. Eu acho que ele vai falar mais contigo do que verdadeiramente sobre a igreja. E eu acho que ele é um livro que prepara bastante o pastor para pastorear a igreja com o pensamento, com o coração certo. E ele ajuda a gente até a forma que isso deve ser posto em prática. Então eu acho que esse livro vai te ajudar muito. Compre esse livro, lê esse livro. Se você concordou com o que eu falei, se você acha que é algo que vai te ajudar, ele te dá os meios, a explicação, como colocar tudo isso em prática. Você quer comprar? Clica no link que está aqui debaixo na descrição, tá bom? E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Me segue lá no Instagram, também vai estar aqui embaixo. Curte e compartilha para alguém, tá bom? Você me ajuda e você ajuda o seu irmão. Que Deus te abençoe.